ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, aqui é a Prof. Camila e agora teremos a nossa aula de número 42 da disciplina de Geografia. Hoje a gente vai continuar o estudo, na aula passada a gente já começou aí, sobre representações do estado de Santa Catarina. Ali na aula passada a gente trabalhou mais a questão da cultura em geral e hoje a gente vai trabalhar uns outros aspectos que vão estar representando o nosso estado. Então, os objetivos dessa aula são recordar-se de modos de representação do estado de Santa Catarina, analisar símbolos estaduais fazendo uma breve interpretação de cada um, conhecer a padroeira do estado, Santa Catarina de Alexandria. Então, vocês vão estar utilizando para essa aula aí a caneta, o caderno de geografia, o lápis e borracha. Retomando, então na aula anterior você começou o estudo acerca de modos para representar o estado de Santa Catarina. Então, trabalhamos questão de cultura, alimentação, clima, pontos turísticos, enfim, né? São formas que a gente caracteriza o nosso estado, então que a gente fala sobre essas características e pessoas que têm conhecimento do sul do Brasil, de Santa Catarina, vão estar identificando essa região. Hoje a gente vai dar continuidade sobre esse estudo, mas a gente vai trabalhar nessa aula sobre símbolos estaduais. Os símbolos de uma região, eles são representados aí pelo hino, os símbolos são o hino, o brasão de armas e a bandeira, tá? O país, estado, uma cidade, ele tem aí os seus símbolos. Inclusive, nos nossos slides, eu creio que vocês já observaram, nós temos um símbolo de São Bento do Sul, a bandeira de São Bento do Sul, tá? E a gente vai trabalhar esses símbolos de Santa Catarina nessa aula, só que a gente não vai se estender muito. Por quê? Porque lá no terceiro trimestre, na disciplina de História, nós vamos ter aulas em específico sobre esses símbolos, tá? A gente vai ter ali uma aulinha só sobre hino, só sobre brasão de armas e bandeira. Então, hoje a gente vai ter uma introdução sobre símbolos estaduais, tá? Então, um hino. Um hino, ele é uma composição musical simbolizando aí uma região ou uma religião. Um time, né, times de futebol tem aí os seus hinos, então eles vão estar, é um modo de representar. Então ele vai estar trazendo aí características, história, né, daquele time, daquela região, enfim. Com certeza vocês conhecem aí diversos hinos, né, principalmente aí na Semana da Pátria, a gente canta hino aí na escola, o hino nacional, o hino da independência, o hino do município de São Bento do Sul, né? São os 3 hinos mais cantados aí nas escolas. Nós temos o hino de Santa Catarina também, porém, ele não é tão comum, né? São em eventos específicos que se escuta esse hino, que se canta esse hino. Creio eu que poucos de vocês conheçam o hino de Santa Catarina. Então, assim, eu trouxe um link aqui do YouTube para vocês clicarem ali, então acessem os slides, pode ser só depois que terminar essa aula, não precisa já, para vocês ouvirem o hino de Santa Catarina, tá? Vocês podem acessar outros vídeos com o hino, o próprio hino em si, né, a música ali em outras plataformas e tal. Mas esse vídeo ele vai estar trazendo imagens, né, pontos turísticos, a cultura catarinense, tá? Então ele vai estar trazendo o hino e imagens que representem o nosso estado. Por isso que eu selecionei esse vídeo aqui para vocês. O hino de Santa Catarina, ele tem a letra de Horácio Nunes Pires, ele foi um jornalista, poeta e dramaturgo, né? Trabalhou com teatro, e música de José Basilício de Souza, ele foi um maestro, pianista, violinista, professor de geografia e compositor. Ele trabalhou aí com música e também ele foi professor de geografia, tá? Uma coisa bem relevante para se falar sobre o hino de Santa Catarina é que, assim, a letra, no geral, quando a gente trabalhar em específico, vocês vão notar mais ainda isso, inclusive se quiserem já acessar, é notável que a letra ela tem um aspecto abolicionista, né? Ela fala muito sobre essa questão da escravidão, do fim da escravidão.
E isso faz com que o quê? A gente já viu isso na disciplina de História, né? A escravidão ela foi presente aí, estava presente no Brasil aí por mais de 300 anos. Porém, no estado de Santa Catarina, não é que ela deixou de existir, mas não era algo tão evidente, tão marcante dessa região. Outros locais, a escravidão era muito evidente, mas em Santa Catarina não. Só que o nosso hino, né, que ele deveria representar no nosso estado, ele fala muito sobre a questão da escravidão. Então, muitas pessoas, né, comentam aí, fazem certas críticas em relação ao hino, dizendo que ele representa pouco Santa Catarina, porque tem muitas características de Santa Catarina que não são apresentadas no hino. Enquanto que a escravidão, que não era tão forte no Brasil, em Santa Catarina, se comparada com outras regiões, está presente no hino. Trouxe para vocês, pessoal, então, os primeiros versos aqui do hino de Santa Catarina, tá? E a gente vai trabalhar algumas palavrinhas que estão em destaque aqui, tá? Então, o hino começa assim: sagremos no hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias e luz, as festas que os livres frementes de ardores celebram nas terras gigantes da cruz, tá? Aqui nós temos os 4 primeiros versos. Vocês notam que nós temos algumas palavrinhas que são em destaque, que são palavrinhas que vocês vão pesquisar no dicionário, tá? Então, vão lá no dicionário online mesmo, pesquisar a palavra sagremos. Não vai estar sagremos, vocês vão pesquisar como sagrar, tá? Que seria o verbo correspondente. Vamos pesquisar sublime, fremente e, em vez de ardores, ardor, tá? Pesquisem cada termo, anotem ali o significado, né? Vocês vão encontrar ali sinônimos, né? Palavras que significam a mesma coisa que essas, e já voltamos para ver se vocês aí acertaram os significados dessas palavrinhas. Então, pessoal, no hino de Santa Catarina, então, sagremos no hino de estrelas e flores. Sagrar é louvar alguma coisa, tornar aquilo sagrado, tá? Então, sagremos, né, tornamos sagrados um hino de estrelas e flores. Num canto sublime, um canto sublime é um canto muito belo, tá? Algo perfeito, de enorme beleza, de glórias e luz. As festas que os livres frementes, os frementes são alguma coisa bem energética, né, cheio de energia, muito vibrante, de ardores, quente que brilha, né? Então, as festas que os livres, né, energéticos, as pessoas livres com muita energia, de ardores, né, que brilham, celebram nas terras gigantes da cruz. Então, aqui a gente já começa percebendo a questão, aqui começa a falar sobre, né, tornar sagrado o hino, num canto aí perfeito, trazendo, né, festas que pessoas enérgicas estão obtendo, celebrando nas terras gigantes da cruz, né? Então, estão celebrando nas terras catarinenses. Então, fizemos uma introdução aí sobre o hino de Santa Catarina. Agora a gente vai falar sobre o brasão de armas. O brasão de armas, ele é um desenho criado para identificar diversas coisas, né? Como, por exemplo, famílias, pessoas, indivíduos em específico, cidades, estados, países. Os brasões, eles geralmente têm como elemento central um escudo, arma de defesa utilizada pelos guerrilheiros medievais, tá? Muitos brasões, eles trazem o escudo como imagem, porque era algo utilizado aí na época ali da Idade Média. Essa tradição, ela foi desenvolvida durante a Idade Média, tá? Lá no continente da Europa. Naquele momento, os brasões, eles eram oferecidos aos guerreiros que efetuassem atos heróicos, né? Então, guerreiros, né? Na época tinha muitas guerras, então aqueles guerreiros que eram tidos como heróis, eles recebiam aí como uma lembrança o brasão de armas. Aqui está o brasão de armas de Santa Catarina, tá? Ele está presente, inclusive, na nossa bandeira. Se a gente analisar
O brasão, ele é bastante colorido, ele está trazendo aqui uma chave, está trazendo uma águia, nós temos ramos aí de trigo, de café, nós temos um laço, uma âncora, tem esse componente aqui que se chama barrete frígio, que a gente vai trabalhar em específico, né, quando a gente trabalhar aí a bandeira de Santa Catarina. Mas nessa aula, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte componente, que é a data presente aqui dentro do peito da águia, tá? Talvez vocês não consigam observar ali na imagem, mas a data seria o 17 de novembro de 1889, ok? Essa data, ela tem uma representação, obviamente, no nosso estado. Ela está atrelada a um acontecimento brasileiro, né, a nível Brasil, de alguns dias antes dela, tá? Pensem lá, alguns dias antes de 17 de novembro de 1889. O que será que aconteceu? É inclusive feriado no nosso país. O que será que aconteceu no Brasil? Assim, pessoal, dia 17 de novembro é quando iniciou-se a República aqui no estado de Santa Catarina. 2 dias antes, no dia 15 de novembro, foi proclamada a República no Brasil. Então, se acabou ali o Segundo Reinado, o Império, enfim, e começou a República, né, com o Marechal Deodoro da Fonseca e como primeiro presidente do Brasil. Só que na época as notícias elas demoravam mais para chegar e muitas pessoas que viviam em Santa Catarina, elas não eram tão adeptas à República, tá? Então houve um pouquinho aí de resistência. Por isso que tem essa diferença, porque tem gente que olha, poxa, mas 17 não é dia 15? Na verdade foi dia 15 no Brasil, mas 2 dias depois que começou a República em Santa Catarina. Por isso esse destaque aqui no peito da águia, tá? 17 de novembro de 1889. Bandeira. A bandeira é um símbolo visual, né? Algo que eu tenho através da visão, que geralmente é feita com um pano com formato retangular, né? As bandeiras, elas geralmente têm esse formato, né? Não é quadrado, não é triângulo, é retângulo. E representa uma nação, um estado, uma equipe de esportes, uma equipe recreativa, um time, enfim. A bandeira de Santa Catarina, como vocês conhecem, é essa bandeira aqui. Ela está disposta aqui com 3 faixas na horizontal, uma vermelha, no centro uma branca, embaixo outra vermelha, um losango verde bem clarinho, e aí dentro dele o nosso brasão de armas, tá? Para essa aula, a gente vai trabalhar em específico também sobre a bandeira, mas nessa aula, gostaria que vocês focassem na questão das cores dessa bandeira, das principais aqui, das faixas e do losango, né? Que seria o vermelho, o branco e o verde, tá? Então, essas cores, elas vão estar representando uma pessoa aqui que a gente tem como padroeira do estado de Santa Catarina, que é Santa Catarina de Alexandria, tá? Santa Catarina de Alexandria, ela é tida, né, as cores das vestimentas dela seriam essas, né, vermelho, branco e verde, por isso esse destaque na nossa bandeira. Santa Catarina de Alexandria, ela foi, né, a Catarina, ela nasceu numa cidade egípcia chamada Alexandria, tá, que é uma cidade aí bastante importante, principalmente aí no período da Idade Antiga, e ela cresceu como pagã, né, o pagão é aquele que ele é mais, ele não é adepto ao politeísmo. O politeísmo, né, na época, antigamente, né, em civilizações antigas, geralmente essas civilizações acreditavam em diversos deuses, tá? Então o pagão é aquele que não coloca fé em diversos deuses. Mas, né, com a sua adolescência, ela vai se converter ao cristianismo, né? Ela vai se tornar cristã.
E ela, né, que dá o nome ao nosso estado, Santa Catarina, que possui roupas nessas cores. Claro, se a gente for pesquisar, nós vemos imagens dela com outras cores de roupas, mas essas foram consideradas aí para estar produzindo a bandeira de Santa Catarina. Galerinha, então vocês concluíram essa aula, né? A segunda aula sobre representação do estado de Santa Catarina. Agora vocês vão realizar algumas atividades propostas aí para estar intensificando os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!